E nessa manhã, a gente está acostumado com os cultos à noite, né? De vez em quando a gente fica dando um boa noite de manhã cedo, mas vocês me perdoem aí. Todos abriram comigo lá em João, no capítulo 15? Amém? Vamos ler o que diz a palavra de Deus. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que está em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim, diz o Senhor Jesus, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar frutos, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiseres, e lhes será concedido. Meu Pai é glorioso pelo fato de vocês darem muitos frutos, e assim serão os meus discípulos. Deixa eu ler o 7 de novo. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão os meus discípulos. Pai, em nome de Jesus, aqui está a sua palavra. Oh, nós estamos aqui, Senhor, como a tua palavra diz. O Senhor é a videira verdadeira. O nosso Deus é o agricultor e nós somos os ramos. E nesta noite nós estamos aqui dizendo que nós queremos mais de ti. Nós queremos frutificar no Senhor. Nós queremos avançar em conhecimento do alto. Eu oro em nome de Jesus Cristo para que a tua palavra venha, Pai, tocar a vida de cada pessoa que está aqui, cada pessoa que vai ouvir esse vídeo, essa ministração, Pai, que essa palavra venha chegar ao coração de cada pessoa e trazer, Senhor, o produto, a resposta que é necessária na vida de cada um. Nós sabemos, Pai, que nós em Ti temos vida e vida plena, e nós queremos a cada dia, através da ajuda do Teu Santo Espírito, viver essa vida no Espírito, frutificando no Senhor, prosperando no Senhor. Mas para que isso aconteça, como a tua palavra diz, nós precisamos permanecer no Senhor, nós precisamos permanecer na palavra, nós precisamos permanecer em Jesus Cristo. E nesta manhã nós queremos pedir a ajuda do teu Santo Espírito, que o Senhor venha ministrar isso em cada coração, que cada pessoa possa acolher esta palavra com mansidão, começando em mim, na minha vida. Que o Senhor venha ministrar e fazer esta obra na minha vida e na vida de cada irmão e de cada pessoa que ouvir essa ministração. Nós queremos dizer que nós nos abrimos para a tua palavra. Nós dizemos amém, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a tua vontade nas nossas vidas, assim como te apraz, assim como é a tua vontade. Nós queremos que seja em nós, Pai. Assim nós consagramos esse tempo de culto, consagro esse tempo de palavra ao Senhor, colocando a minha vida diante do Senhor, entendendo que sem ti eu nada posso fazer. Eu oro, Espírito Santo, pedindo a tua ajuda para ministrar a palavra, para que não seja apenas as minhas palavras, mas que seja o teu poder sendo falado através de mim, Pai. Que dunamis, que a palavra revelada seja ministrada nesta manhã, a ponto de transformar vidas, a ponto de tirar pessoas de quadros de morte, pessoas que estão infrutíferas, que venham frutificar. Eu olho pela abertura dos olhos espirituais. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amados? Então, nessa manhã, nós queremos falar sobre algo tão importante, o qual o Senhor Jesus estava ministrando aqui aos seus discípulos, né, onde ele estava se referindo que
Ele era a videira verdadeira e o pai era o agricultor, né? O agricultor é aquele que cuida, é aquele que rega, é aquele que tira, né, a sujeira da volta, né, da planta, é aquele que aduba, que rega, que faz com que aquela planta ela produza os seus frutos, né? Cada um dá segundo a sua espécie, não é verdade? E nessa manhã Deus quer tratar algo conosco, que Deus tratou comigo ontem à noite, quando eu estava meditando na palavra de Deus. Deus falou algo bem interessante, que o que veio ao meu espírito foi: somos conhecidos pelos frutos. Eu, você, cada um de nós aqui, na nossa rua, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, nós não somos conhecidos pelo título que nós temos de uma faculdade ou pelo cargo do trabalho que nós temos. Nós somos conhecidos pelos frutos que nós produzimos diariamente, desde o levantar ao se deitar. Os frutos que eu estou produzindo dentro de casa com o meu marido, os frutos que eu estou produzindo no meu trabalho, com os meus colegas de trabalho, os frutos que eu estou produzindo aqui na igreja, quando eu estou caminhando na rua, quando eu estou conversando com alguém. Esses frutos mostram a minha origem. Na verdade, quando você passa por um pomar e você vê uma grande plantação de pêssego, cheio de pêssego, você vai olhar para aquela plantação e vai dizer: isso aqui é uma plantação de laranja? Não. Porque a gente conhece a árvore pelo fruto. E nesta manhã, o que Deus quer tratar comigo e com você, que nós venhamos sentar no colo do Pai nessa manhã, e com a ajuda do Espírito Santo, que o Pai nesse momento ali está dizendo que Ele é o agricultor, Ele é aquele que cuida, não é verdade, da planta, e você é o ramo. Então, como ramo, se coloque nessa manhã no colo do agricultor. E deixe esse agricultor fazer o que lhe apraz. Deixe esse agricultor pegar você com os seus braços de amor, e se tiver que podar, deixa ele podar. Se ele tiver que cortar algumas coisinhas, deixa ele tirar. Talvez você vai dizer: mas vai doer. Dói, às vezes dói. Podar, limpar, dói. Tirar coisas, muitas vezes, manias, dói. Dói porque a gente tem um ego, a gente tem uma alma, a gente tem uma carne, não é verdade, meus amados? Mas o que Deus está nos tratando nesta manhã, através dessa palavra? Deus quer nos levar para um nível maior nele. Uma árvore, amados, uma parreira de uva, eu sei porque eu me criei na casa dos meus pais, onde desde que eu nasci tem parreira de uva, e até hoje tem umas 3, 4. De tudo que é cor e gosto, para a glória de Deus Pai. E eu lembro que todo mês de junho e julho, minha mãe podava a parreira. E eu lembro que, quando a minha mãe podava essa parreira, com aquela tesourinha de poda, eu olhava e dizia, quando eu era bem pequena: mãe, tu matou a parreira de uva. Porque eu via aqueles galhos tudo no chão, e via só aqueles troncos mais grossos, e não ficava quase nada. E eu dizia: mãe, não vai dar mais uva. E a mãe disse: não, minha filha, deixa chegar na época certa, ela vai dar muito mais. Porque a gente limpou o que estava morto e ia atrapalhar os que iam vir novo. Então, a gente precisa tirar o que está morto para que possa vir novos brotos na nova estação e produzir no seu tempo. E assim Deus quer nesta manhã, amados, que a gente pare. Às vezes a gente tem que parar. Porque, amados, se nós não parar e olhar para a nossa vida e analisar diante da palavra o que está morto e infrutífero, não tem como nós continuar essa caminhada, né, sendo ramos dessa videira tão viva e poderosa que é Jesus, e não ter frutos. Não dá, amados. Nessa manhã Deus quer tratar algo muito forte comigo, com você, onde nós como igreja precisamos nos conscientizar. Qual fruto eu tenho produzido? Se hoje alguém for fazer uma interrogação, preencher um questionário na minha rua do IBGE, lá, sabe aqueles pessoal que vai do IBGE para saber quantas pessoas moram na casa, não sei o quê, não sei o quê. Se hoje, né, alguém fosse fazer a minha ficha lá na minha rua,
Chegar na Marquês de Olinda, vou para a quadra da Maristela, vamos saber como é que a Maristela tem se comportado. Quem é a Maristela para ti? As pessoas vão perguntar para os meus vizinhos e eles vão dar o relato. Aí vão no meu trabalho, quem é a Maristela para ti? Eles vão dar o relato. Vão lá perguntar para os meus parentes, quem é a Maristela para ti? Eles vão dar os relatos. Vai chegar para o Lucimário, quem é a Maristela? Como é a Maristela para ti dentro de casa? E eles vão dar o relato. E esse relato vai mostrar quem é você. E nesta manhã, Deus está nos trazendo para perto, para que a gente possa olhar. A árvore é conhecida pelos seus frutos. Eu estava ouvindo uma ministração de uma grande ministra, Joyce Meyer, e ela dizia que, no início da sua caminhada com Cristo, ela já estava ministrando a palavra, já era uma grande ministra do Senhor, e ela disse que, um dia, conversando com o marido dela e falando sobre algumas coisas, sobre frutos e tal, aí disse que passaram num lugar e tinha uma grande plantação de laranja, só que quando eles começaram a passar, ela não viu absolutamente nada, só viu aquela plantação, tudo verde, muito lindo, muito bonito. E aí ela disse para o marido dela, que plantação é essa? Que árvore é essa? E disse que quando ela terminou de perguntar, ela disse que já começou a chegar mais à frente, já existia, na próxima plantação já tinha algumas laranjas no pé. Ela, é laranja, porque o fruto é conhecido. A árvore é conhecida pelo seu fruto. E nessa manhã, nós precisamos nos olhar e ver que tipo de fruto nós estamos produzindo. Porque o ramo ao qual nós fomos enxertados, a videira verdadeira, que é Cristo, ao qual nós fomos enxertados, ela produz vida, e uma vida no Espírito. Amém? Não é uma vida carnal, não é uma vida que a gente vive, né, dando fruto carnal. Tipo, alguém me fala uma coisa, a minha resposta é carnal. Alguém faz algo contra mim, o meu comportamento é carnal. Então, isso mostra qual árvore eu pertenço. E nós precisamos acordar para isso, amados. Nós não podemos dizer que nós somos... Agora eu vou sair aqui na rua, eu vou começar a gritar aqui, eu sou cristã, eu sou cristã. Para todo mundo que ouvir daqui até a Duque, sem me conhecer, vai dizer que eu sou cristã? Não, é capaz de dizer que eu sou louca, menos cristã. Agora, se eu viver um mês nessa rua e eu conseguir manifestar os frutos do Espírito, as pessoas nem vão saber que eu sou pastora, ministra do Evangelho, mas eles vão olhar, aquela mulher é uma mulher de Deus. Porque o comportamento dela mostra que ela tem Deus na vida dela. Os frutos dela mostram que há algo do céu na vida dela. E Deus, nessa manhã, quer isso aí. Nós vamos ter que parar e pensar, porque, amados, às vezes a parte mais difícil é essa, a gente admitir que a gente tem coisas que ainda precisam ser tiradas. Sabe aqueles bichinhos de estimação? O crente, às vezes, tem mania de estimação. Manias carnal, manias natural, que não agrada a Deus, que não edifica a sua vida e que ainda traz testemunho. E nessa manhã Deus está tratando de uma forma especial, onde Ele não está querendo te podar da videira verdadeira e te lançar como um galho seco num canto para você ser queimado por alguém. Não, Ele está dizendo, você é meu filho, você foi enxertado, então você precisa se situar de quem você é na sua identidade. Porque quando você se situar quem você é na sua identidade, você vai frutificar segundo o Espírito e não a carne. Amém, amados? Nós lemos ali, olha o que diz o versículo 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, Ele corta. E todo que dá fruto, Ele poda. Para o quê? Para qual propósito Ele poda? Que nem a dona Dalva fez com as parreiras de uva dela. Ela podou no propósito de que vai dar muito mais. Porque eu sei que a origem é boa. Eu sei que a essência é boa. Então, se eu podar, vai dar mais ainda. Amém? E aí, no ano seguinte, na estação certa, eu vou tirar de novo o que já produziu
e está ali ficando velho e não vai sair mais nada de fruto bom dali, eu tiro dali e vai nascer galho de lá. Porque é assim que Deus quer que nós vivamos, amados. Porque a gente está sempre frutificando algo em Deus, em espírito, no espírito ou na carne. Não é verdade? Mas nessa manhã, Deus está nos abrindo os olhos espirituais para que a gente olhe para nós. Tem certa coisa que eu costumo falar que é da carne. Isso não tem nada a ver do espírito. Isso não agrada a Deus, isso não glorifica a Deus, como diz ali. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Mas eu não estou dando fruto espiritual, estou dando muito fruto carnal. Então, eu não estou glorificando a Deus. Quando eu não estou glorificando a Deus, eu estou glorificando outro ser que vocês sabem. Ai, não, mas não estou glorificando a Deus, mas eu também não estou glorificando o diabo. Será? Porque se a gente está na carne, a gente sabe a quem a gente já está dando glórias. Então, nós precisamos discernir. Ei, assim como eu corrijo o meu filho, não é verdade? Que é, às vezes, inocente, faz coisas erradas, fala coisas erradas, eu dou uns puxão, às vezes até, né, uma chinelada na bunda, que a vara da disciplina, a Bíblia ensina, ajuda, né, a colocar a criança no caminho. Assim Deus está fazendo, mas Deus faz isso em amor. Ele nos poda, e nessa manhã Ele está nos podando. Te prepara aí, meu irmão. Olha para quem está perto de você e diga, te prepara. A poda vai ser grande, mas os frutos vão ser muitos. Amém? Frutos espirituais, para que Deus seja glorificado. Diz assim, o 4, permaneçam em mim. Jesus dizendo para ti e para mim. Permaneçam em mim, permaneçam na palavra. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Olha que coisa maravilhosa. Se eu permanecer na palavra, crendo nela, declarando ela, vivendo ela, Jesus está em mim, está tudo certo. Vai dar certo. No automático, eu vou produzir frutos espirituais. Como o Lucimário costuma brincar. Um pé de manga, ele começa assim, fazer uma baita força. Agora eu vou ter que produzir uma manga. Ele faz uma baita força para produzir um fruto de manga. Não. A natureza dele é produzir manga, ele vai dar na sua estação, vai fluir, vai dar certo. Vai dar manga. Agora, assim somos nós. No natural, no automático, alguma coisa a gente vai produzir. Algum tipo de fruto nós vamos produzir. Só que nós temos a decisão de, como crente, cheio do Espírito Santo, recriado em Cristo Jesus, enxertado na videira verdadeira, dar o que Jesus dá. Algo espiritual, vida no Espírito. Porque olha que interessante, que lá, eu acho que é em Romanos, que fala que nós somos enxertados, né? Em Gálatas. Eu vou ler depois em Gálatas, talvez a gente ache. Eu acho tão interessante que ali Deus falando que nós somos enxertados na videira verdadeira, né? Alguém aqui sabe o que é enxertar? Um enxerto? Sabe? Quem não sabe, eu explico. Eu sou das colônias. Enxertar, amados, é por exemplo, eu ter um pé de pêssego branco, tá? E eu enxertar, eu ir lá cortar um pedacinho de galho de um pêssego amarelo, e eu vou lá e corto aquele outro galho da árvore que está ali, viva, na raiz, na terra, do pêssego branco, e eu coloco galho com galho, onde foi cortado. E eu passo um paninho ali, e dou uma esborrifada de água. Aquele enxerto pode fazer com que produza até de outra tonalidade, né? Mas pode fazer com que aquele enxerto produza muito melhor do que aqueles dois separados produziam. Assim com ameixa, com diversas outras, não é todas, mas algumas. O que eu estou querendo dizer para você é que não valia nada. Tá? Nós era um galho seco que ia ir para o fogo do inferno, com tripa e tudo. Aí Deus foi lá, pegou aquele galinho que não valia nada, e enxertou no melhor, na melhor coisa que podia existir, na melhor videira que poderia existir, que nunca vai morrer, que nunca vai perecer, que nunca vai deixar de frutificar, que nunca vai faltar seiva, que nunca vai faltar vida, e nos enxertou ali. Só que a decisão de ficar ali frutificando e produzindo não é de quem enxertou, é nossa.
Então, Deus nessa manhã está tratando com você? Se não está contigo, mas comigo está. Então, Jesus está dizendo que se nós permanecer nele, ele permanece em nós. Né? Nós estamos lendo o versículo 4. Agora vamos pular para o 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muitos frutos. Olha que coisa linda. Muitos frutos. Às vezes a gente está meio infrutífero, está meio estéril, precisando de uma adubação, né? Mas a Bíblia diz aqui que o agricultor é Deus. Então, pede esse adubinho do Espírito para Ele, no que você está precisando, para dar o fruto que Ele espera que eu e você venhamos a dar. Amém? A gente não está sozinho nisso. O agricultor aqui, que é o próprio Deus, ele é um Deus trino. Nós temos um ajudador, que é o Espírito Santo. Então, amados, nós não temos nem a desculpa de dizer que eu não consigo. Ou esse é meu jeito, eu nasci assim, eu sou assim. Não, não, não. Isso é coisa do mundo. Eu nasci em Cristo e eu sou nova criatura. Eu produzo frutos do Espírito e não da carne. Amém? Lá no versículo 6 diz assim, ainda no final do 5, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, muito importante, amado, quando a palavra do Senhor permanece em nós, nós ouvimos essa palavra e acolhemos com mansidão, nós vamos produzir o que ela tem de vida. Amém? Então, se as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiser. Você tem recebido o que você tem pedido? Isso aqui também é uma resposta para você que não está tendo resposta. E até para mim também. Se tem algo que você está pedindo a Deus e você não está recebendo, talvez é porque a sua convicção, a sua fé não está apoiada na palavra que é em Jesus. Porque aqui está dizendo que quando nós estamos nele, ele está em nós, nós vamos dar muitos frutos. E nós vamos pedir qualquer coisa alinhada à palavra de Deus e nós vamos receber, para que o Pai seja glorificado, para que o mundo veja que nós somos discípulos de Deus. Vocês estão entendendo? Uma coisa leva a outra. É uma consequência. Eu estando em Cristo, Cristo em mim, eu vou pedir qualquer coisa ao Pai, eu vou receber, eu vou frutificar, segundo a espécie. Deus vai ser glorificado através da minha vida e o mundo ainda vai ver que eu sou discípulo do Senhor. Eu não vou precisar sair gritando, eu sou discípulo do Senhor, eu sou cristão. Você é uma beata retardada, nem sabe o que está fazendo. Não é verdade? Porque não é a árvore gritando, eu sou uma pessegueira, eu sou uma pessegueira. Que a gente vai dizer que ela é uma pessegueira. Não, peraí, eu estou olhando, estou vendo que tu é uma pessegueira. Tu tem pêssego? Então, seja autêntico. Seja um cristão autêntico. Amém? Deixa marcadinho aí, talvez a gente volte. Se você tem um marcador, deixa aí. Vamos para Gálatas comigo, no capítulo 5. Aleluia. Deus é bom, amém? Estou meio quieto hoje. Eu acho que é porque vocês estão no colo do Pai, né? Ele está fazendo aquelas podadinhas aqui. Aí vocês estão mais reflexivos, né? Estão mais pensativos, assim, né? Deixa Deus fazer. Não tenha medo de ser podado. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque no tempo certo você vai produzir esse fruto. E esse fruto vai ser tão bom, que você vai dizer, por que eu não deixei ele fazer isso antes? Porque Deus, ele só pode entrar na porta que a gente abrir. Deus, ele não invade. E Deus, ele, enquanto existir vida e um coração batendo dentro de mim e de você, ele nunca vai desistir de nós. Isso é a graça. Isso é o que Jesus fez. Então, enquanto seu coraçãozinho bater, tem chance. Amém? Tem a oportunidade de nós frutificarmos. Olha o que diz Gálatas. No capítulo 5, vamos começar a ler lá no 16 mesmo. Olha o que diz a palavra de Deus. Por isso digo, vivam pelo Espírito, de modo algum satisfarão os desejos da carne.
pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito. O Roger quase pregou a minha pregação hoje aí. Eita, Deus bom, é o mesmo Espírito, né? Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não façam o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Algo muito importante, nós já vamos enfatizar algumas coisas aí. O versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne são... Por que a gente está falando isso aqui? Porque a gente precisa fazer uma análise. Qual é o fruto que eu estou produzindo? Amém? A gente leu ali sobre a videira verdadeira e quais os tipos de fruto. A gente falou sobre os frutos espirituais. Vamos continuar lendo aqui. Olha o que o 19 diz assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, que quer dizer divisão, e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Forte? Forte. Em Cristo, nós estamos salvos. Amém? A graça nos alcançou, mas, amados, a obra da carne nos leva à morte, porque o pecado nos separa de Deus. Não é Deus que nos joga fora. A Bíblia diz que quando nós decidimos viver uma vida em pecado, na carne, automaticamente a gente se tirou da posição onde Deus nos colocou em Cristo Jesus. Não é Deus que olhou e viu: ah, Juliana fez tal coisa, vou botar ela fora. Vou jogar ela para longe de mim. Não vou ouvir a oração dela. É o contrário. Deus está ali: não faz. Tu fazendo isso, tu não vai ter mais acesso a mim. Tu vai ficar longe de mim. Eu já te releguei através de Jesus. Você já estava enxertadinha aqui, juntinho de mim. Não faz isso. O Espírito Santo passa o tempo inteiro assim. Na minha vida e na tua. Não faça isso, não fale isso. Pare de pensar isso. Não haja desse jeito. Isso está te tirando do propósito. Isso vai fazer você produzir fruto segundo a carne. E se você continuar produzindo fruto segundo a carne, corre o risco de você perder o que você já ganhou de tão valioso. Então nós precisamos entender, amados, que pela graça vós sois salvos. Amém? Mas o pecado nos separa de Deus. A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. Isso quer dizer que todos os dias Deus nos dá a oportunidade de nós nos arrepender, receber a misericórdia e viver na graça. Sabe? Viver salvo, santo, cheio de Espírito. Mas o que Deus está tratando nessa manhã? Precisamos entender a nossa essência, a nossa identidade. Porque quando nós entendermos que nós somos santos, que nós somos cheios do Espírito Santo, que nós estamos ligados à videira, que o comportamento de alguém que está ligado à videira não é algo que eu promovo assim, ó, agora eu vou me vestir assim, eu vou falar assim, eu vou fazer assim. Não! É que nem a árvore, ela não faz força para dar goiaba. A goiabeira não faz força para dar goiaba. Ela dá goiaba. O crente cheio do Espírito, ele não precisa fazer força para andar em santidade, para viver falando a palavra, declarando, profetizando as coisas de Deus, manifestando o reino do céu na vizinhança, no trabalho, na casa, nos filhos, no marido, na esposa. Não, porque é automático. Eu estou em Cristo, Cristo está em mim, eu sou um ser espiritual, então automaticamente eu vou produzir segundo o Espírito. Agora, nessa manhã, Deus está nos chamando para o colo, para fazer essa poda, porque Ele está vendo que tem coisa que está atrapalhando a minha e a tua vida. Porque tem oração nossa aí que não está sendo respondida, e a culpa não é de Deus. E não é porque Deus está atrasado, mas é que tem coisas que nos impedem de viver a plenitude de Deus aqui. E, amados, tem coisas que a gente precisa, de uma forma intencional, decidir que vai largar. Ah, mas eu sou assim, estourada. Eu também era.
Quem não perder a sua vida não vai achá-la. A palavra diz isso. Agora eu preciso decidir. Eu vou viver sendo guiado pelo impulso da minha carne o tempo todo, da minha alma, ou eu vou decidir ser guiada pelo Espírito e viver as coisas de Deus para receber os benefícios do céu aqui na terra? Você está entendendo? Então, nessa manhã, Deus quer dizer assim, ó, tem coisa que precisa tirar e tem coisa que precisa trocar. Então, coisas que vocês vão ter que abandonar. Certas formas de falar, entrar em conversa que não deve de entrar, falar coisas, declarar coisas que não deve de declarar. Isso não é mais papel para nós, não. Porque nós estamos enxertados numa videira perfeita, que é Cristo. Amém? Vamos continuar. Olha o que diz agora o 22. Agora nós vamos ver o efeito, as coisas que o Espírito, que as coisas de Deus produzem. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Amados, nós temos um trilho a viver, que é ser guiado pelo Espírito e não viver segundo a carne. Ah, mas que tu não sabe como é que é fulano. Nem quero saber. Tu tem que saber de ti e eu de mim. Porque às vezes eu brinco com o Lucimário, quando a gente escuta alguma coisa, ou alguém fala uma coisa e a outra pessoa reage de um jeito, e aí eu digo assim, essa pessoa reagiu, não foi por causa das coisas que a pessoa falou, é por causa do jeito que ela está. O jeito que eu e você reagimos diante de uma pessoa que nos ofende, não mostra que a pessoa me ofendeu e, tipo, ela está errada e eu tenho o argumento de dizer, eu vou responder assim porque ela disse tal coisa. Não, o que eu respondo mostra como eu estou. Você está entendendo? Felipe pode chegar e dizer, ah, Maristela, isso. Me xingar disso, daquilo, de tudo mais. Eu vou olhar para ele, se é isso que tu pensa. Não vou deixar entrar. Eu não vou argumentar, não estou dizendo que é tu, mas eu não vou argumentar com Satanás. Eu não vou argumentar com as coisas que o diabo tenta contra a minha vida. Porque o diabo sempre vai usar as pessoas que ele quer, inclusive às vezes crente, o crente carnal. Ah, porque eu não suporto aquele irmão da igreja, porque ele abre a boca, ele fala isso, não sei o quê, não sei o quê. O problema não é o irmão que é assim, o problema é tu que está reagindo com o irmão. Ora por ele e cala essa boca. Não é? Por quê? Vamos escolher segundo o que somos. Eu decidi que, o Lucimário sabe disso, às vezes eu tenho uns comportamentos estranhos em casa, estranho no bom sentido. É que às vezes para ele é estranho. Porque eu decidi. Às vezes acontece alguma coisa, fulano faz tal coisa, o problema é dele. Tá, mas o problema é dele, eu não tenho problema nenhum. Eu sei onde eu estou e eu não vou responder à altura. A minha oração vai ser, está amarrado em nome de Jesus, demônio, eu te abençoo em nome de Jesus, vida que segue. Entendeu? Porque eu decidi que eu quero e eu vou viver essa vida em espírito. Porque é no automático que eu produzo isso. Você está entendendo? Porque a vida no espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso aí que eu e você precisamos viver. É esse tipo de fruto que eu e você precisamos frutificar diariamente, constantemente. Quando? Quando o diabo vier tentar nos apertar para a gente fazer tudo que a carne quer que faça. Largar um palavrão, xingar, se irar, ficar magoado, fazer fofoca. Não é verdade? Não, mas é que eu tenho que contar para o fulano o que o ciclano falou. Quem disse? Não porque eu estava com a razão. E daí? Não se preocupe com isso. Isso aí o Senhor vai tratar. Entrega nas mãos de Deus e descansa. Agora, o que nós precisamos entender,
que nós temos que se preocupar é com a reação carnal que a gente tem diante de algo que vem da carne, que vem do diabo, que vem do natural, que vem do secular, que vem do mundo. A reação que a gente tem diante dessas coisas carnal, que é o que nós temos que nos preocupar, que é o que Deus está querendo limpar nessa noite, essa manhã. Amém? Você está entendendo o que Deus está tratando com você? Eu já recebi demais. Se eu parar aqui, já deu. E já estamos terminando. Agora, eu quero que você reflita junto comigo. Não dá mais. Não é? Poxa vida. Agora, cada vez que surge uma coisa, eu vou me estourar, vou falar o que não deve, vou profetizar palavras sobre outra pessoa, vou falar, mas a Juliana é assim, né? Ai, a Juliana? Não, a Juliana é uma bênção. Se ela fez algo que me feriu, que eu não gostei, o que eu vou declarar? Porque de mim só sai vida, vida do tipo de Deus. A Juliana é uma bênção. Mas a Juliana, ela é uma bênção, cheia de Espírito Santo, uma mulher sábia que edifica a sua casa. Você está entendendo que eu e você mudamos o quadro? Por causa do fruto do Espírito que nós temos dentro de nós? Agora, se eu entrar na pilha da pessoa, a Juliana falou isso. Pensando bem, acho que ela é meio assim mesmo, né? Pois é, que horror, né? Isso, e ela vai para a igreja, né? Ela até prega. Nossa, que horror, eu não sabia que a Juliana era assim. Carne, alma. E eu vou dizer, a carne, ela sempre fede. Sempre vai trazer coisa podre. Agora, quando nós decidirmos viver no Espírito, nós vamos exalar o bom perfume de Cristo por onde passar. Vai ter confusão. Tem confusão, a gente já leva a calmaria ali. Mas por que isso? Está tudo bem. Dali a pouco já acabou até a discórdia, a briga, já está todo mundo se abraçando, todo mundo... Porque você é a luz, e por onde você passa, você leva a luz de Cristo. Por onde você passa, você exala o bom perfume de Cristo. Porque você não se esforça para fazer isso. Você é isso. Você manifesta isso. Agora eu estou indo na casa do fulano, eu vou fazer de tudo para manifestar os frutos do Espírito. Vai orar um pouquinho mais em línguas, porque você está meio estranho. Na árvorezinha, você está meio estranha. Porque se você é o ramo dessa videira verdadeira, você não tem que se preocupar. Você está entendendo da nossa parte hoje? Saber na palavra, em Cristo, quem nós somos, a nossa essência, e permanecer nela. Porque se nós permanecer nela, nós vamos produzir frutos segundo a espécie. Fique de pé. Amém? Deus é bom. Eu queria ler algo, deixa eu ver se eu acho aqui. Algo interessante aqui, ó. Uma anotação minha. Ali em João 15:1, a partir do 8, né, falando que Deus ele nos poda, né? Diz que Deus nos poda e corta as coisas que não dão mais frutos do tipo que Ele quer, que é da essência dele, que é a nossa essência. Amém? Ele deseja que nós mostremos essa poda. Geralmente essa poda é dolorosa, não é imediatamente compreendida. Logo que Deus poda, às vezes a gente não entende. A gente fica pensando às vezes assim, por quê? E isso, não é verdade? Carne, a alma. Mas é necessário para que cresçamos e nos tornemos os crentes frutíferos de Jesus. Cristo, Ele quer que sejamos o quê? O que Cristo quer que nós sejamos? Frutíferos, diga. Frutífero. Que a gente venha frutificar. Segundo o quê? Segundo a videira. Faça uma pergunta, eu estou fazendo isso para mim de vez em quando. Quando algo se levanta contra mim, eu fico pensando, eu paro e penso assim, o que Jesus pensaria agora? O que Jesus falaria agora? Como é que Jesus agiria agora? Por quê? Porque Ele está em mim. E eu estou nele. E quando eu faço isso, eu estou recorrendo à ajuda do Espírito. E pode ter certeza que a ajuda do Espírito, guiado pelo Espírito, alinhado à palavra, vai surgir. E sabe qual a maioria das vezes acontece comigo? Sabe qual é a resposta? Cala a boca. Porque diante de uma situação em que você não sabe o que fazer, e se abrir a boca talvez você vai ser carnal, cale a sua boca e comece a orar em línguas. Amém? Porque
Deus já está trabalhando, a poda já está sendo feita. Então, se essa semana acontecer algumas coisas desconfortável, só diga: Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha. Senhor, eu me rendo a essa poda. Senhor, eu me rendo a essa limpeza, porque eu sei que quando o Senhor limpar, na estação certa, os ramos vão vir muito mais forte e os frutos vão ser muito maior. Amém? E o Senhor vai ser glorificado através da minha vida. E o mundo vai ver que eu sou teu discípulo, que eu sou teu filho, que eu pertenço a ti. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado. Muito obrigado por tão grande oportunidade que temos de estar exposto a essa palavra, ouvir essa palavra, acolher essa palavra. Obrigado porque ela traz iluminação, libertação. E nesta manhã nós queremos dizer que nós recebemos sim o podar do Senhor, o cuidado do Senhor como agricultor. Vem nos regar nesta manhã com o teu Espírito. Vem, Senhor, adubar o solo do nosso coração, para que nós possamos nos alinhar à tua palavra, para que nós possamos estar em Cristo e Cristo em nós, porque aí nós vamos frutificar segundo a sua palavra. Esse é o desejo do Senhor, esse é o nosso desejo como ser espiritual que somos. Nos ajuda nas nossas fraquezas, Senhor. Oh, nos ajuda nas nossas limitações. Oh, Senhor, eu oro que o Senhor coloque um guarda na nossa boca, na nossa língua, Senhor, para que quando a gente vem abrir a nossa boca, nós possamos glorificar o Senhor, nós possamos trazer luz, nós possamos trazer Jesus para os lugares, mas que nós não venhamos mais, Pai, abrir a nossa boca para ser vergonha para o Evangelho, para dar testemunho neste mundo, mas que nós possamos abrir a nossa boca para propagar a tua palavra, para que as pessoas encontrem solução em nós, através daquilo que está em nós, os teus frutos, que é paz, amor, amabilidade, bondade, benignidade, tudo aquilo que são frutos do Espírito, Pai, que nós possamos a cada dia mais vivê-los, frutificar, Senhor, que as pessoas venham olhar para nós e possam ver Cristo em nós. É o desejo do nosso coração e nós queremos dizer: Senhor, pode nos podar. Pode nos podar. Você tem coragem de dizer isso para o Senhor essa manhã? Pode nos podar. Me poda, Senhor. Me poda até o ponto que o Senhor sabe que eu preciso ser podado para ser e fazer aquilo que o Senhor me chamou para ser e fazer nessa terra. Oh, Pai, eu não sei, mas o Senhor sabe. E eu quero dizer que eu confio em Ti. Eu confio no que o Senhor está fazendo, no que o Senhor vai fazer, no que o Senhor já fez. Eu confio todas as áreas da minha vida ao Senhor. Eu confio. Cuida, Senhor, da nossa vida. Cuida, Senhor. Vem arar o solo do nosso coração. Venha dar-nos ouvidos sensíveis ao Teu Espírito. Oh, dá-nos um coração obediente. Dá-nos, Senhor, uma boca, uns lábios limpos, puros, para abrir essa boca, Pai, e falar a Tua vida, a Tua palavra, Pai. Eu declaro, Pai, o Espírito dessa palavra se manifestando em nós e operando através de nós, Pai. E desejar, nós queremos Te agradecer por essa palavra maravilhosa, Te agradecer por este cuidado tão grande de Pai que o Senhor tem conosco. Obrigado por esse dia que o Senhor criou para nós nos alegrarmos em Ti. Obrigado porque a cada culto nós vamos ter uma consciência maior da pessoa espiritual que somos. Oh, Senhor, eu quero declarar a bênção, a paz que excede todo entendimento sobre a vida de cada pessoa que está aqui, sobre os seus familiares, sobre o seu lar. Eu profetizo uma semana abençoada, frutífera, cheia do Teu Espírito, cheia da Tua presença, Pai. Eu declaro uma semana, Pai, gloriosa, cheia de presentes inesperados, Pai. Oh, uma semana cheia da Tua graça, do Teu favor, da Tua manifestação por onde nós passarmos, que as pessoas possam ver o Senhor, Pai, em nós, que nós possamos tocar a vida das pessoas com o que já há do Senhor em nossas vidas, Pai. Isso para que o Senhor seja glorificado através da Tua palavra, através da nossa vida, Pai. Assim eu oro e Te agradeço em nome de Jesus e profetizo um dia abençoado, uma semana abençoada sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém?